Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui nesta manhã, podendo assim meditar um pouco na palavra de Deus. E nós sabemos que cada dia que se passa, nós precisamos mais de nos alimentarmos da palavra de Deus, pois está se cumprindo aquilo que a Bíblia diz, que este mundo vai de mal a pior, o homem está se entregando mais às coisas desta vida e as coisas estão acontecendo. E é triste, é lamentável a gente ver que, infelizmente, até mesmo muitos cristãos estão despercebidos, estão adormecidos com concernente às coisas de Deus e se esquecem que Jesus Cristo está à porta para vir e buscar a sua igreja. Porque as coisas estão acontecendo, estão mostrando que a igreja está em últimos momentos aqui nessa terra e Deus está prestes a levantar a sua igreja para poder tratar com a humanidade e lançar sobre essa terra a sua ira devido ao pecado. E nós hoje temos a oportunidade de estudarmos este título dessa lição: Jesus interpreta a lei. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio, ele andou entre os homens ali em Israel, ele ensinou, ele mostrou, ele viveu aquilo que Deus queria para testificar, para poder mostrar aos homens que ele veio da parte do Pai para cumprir aquilo que a lei exigia. E é interessante em ver que quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada ao todo, ela vai mostrar para nós a soberania de Deus e a incapacidade do ser humano, o quão pequeno nós somos e o quão miserável nós somos. Porque em toda a Bíblia nós vamos ver, nós vamos ouvir, nós vamos ler que ela vai mostrar que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é aquele que tem em suas mãos o domínio e a autoridade. E ao mesmo tempo a Bíblia vai mostrar, desde o início da criação, de quão frágil é o homem e a mulher. Porque embora ainda que Deus fale ao homem, o homem tem a tendência, a inclinação para desviar dos caminhos do Senhor. E para chegarmos à nossa lição de hoje, nós conhecemos a história, nós sabemos que a Bíblia relata a respeito da formação de Israel. Nós lemos na Bíblia Sagrada que o povo de Israel estava escravo no Egito. O Egito simboliza o mundo. Mas Deus tinha uma promessa com aquele povo e Deus tira então o povo do Egito e leva para a terra prometida, Canaã. Promessa de Deus. E Deus não falha com as suas promessas. E ali no deserto, naquela caminhada, então Deus chama Moisés ao monte e entrega a Moisés a lei, para que Moisés passasse para o povo a sua lei. Agora, por que Deus dá a lei ao povo? O povo estava prestes a entrar, a tomar posse da terra prometida. E as nações que viviam ao redor, eles tinham as suas culturas, eles tinham os seus deuses. Eles não serviam ao Deus do céu, mas eles serviam a outros deuses que são falsos deuses. E tinham vários deuses. Assim como hoje, nessa época, muitas pessoas dizem que servem a Deus, mas não estão servindo a Deus. E vemos então que Deus então dá a eles a lei para que eles observassem, para que eles cumprissem a lei de Deus. E quando nós olhamos para os 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus, Deus não deu apenas os 10 mandamentos, mas Deus também deu muitas outras leis, que é as leis cerimonial ou as leis do sacrifício, que era para o povo cumprir e realizar em prol dos seus pecados. E isso era realizado continuamente, nós bem sabemos disso. E a lei, ela tem a finalidade de mostrar a nossa fragilidade e a soberania de Deus. Não é verdade isso? Porque a Bíblia fala: como eu saberia que eu não poderia matar
se não houvesse nada escrito falando não matarás. Não é verdade, Tisa? A Bíblia fala isso. Então nós sabemos que nós não podemos matar, porque a lei fala, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E por aí vai. E o Senhor Jesus Cristo, então, quando ele veio, ele então relata e diz o que foi lido aqui no versículo 17 do capítulo 5. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, vim abrogar, mas cumprir. Ou quer dizer, Jesus não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Por quê? Não tem um homem sequer que tenha a capacidade de cumprir toda a lei de Deus. E o único homem que teve esta capacidade foi Jesus Cristo. Porque ele veio, ele se esvaziou da sua glória, veio a este mundo pecaminoso, mas não se contaminou com o pecado. E ele então se tornou um de nós, mas não conheceu o pecado. E ele então cumpre toda a lei de Deus. E ele então foi capaz de pagar ali na cruz o preço do nosso pecado. E vemos então que ele fala, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. E ele continua dizendo, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O Senhor aqui então dá o resumo dizendo, olha, toda a lei vai se cumprir, nada do que está na lei vai cair por terra. E ele então vem discorrendo e ensinando aos homens que ele veio para cumprir as ordenanças, ele veio para cumprir a lei de Deus. Agora é interessante que quando nós olhamos para o livro da lei, é bom também nós lermos um outro texto que está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40. Mateus capítulo 22, 34 ao 40. Que diz assim a palavra de Deus. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós estamos aqui agora diante de uma situação em que alguém que se levanta para experimentar o Senhor Jesus Cristo e lhe faz uma pergunta a respeito de qual seria o grande mandamento da lei. E nesse texto aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele pega então a lei e ela resume em dois mandamentos. E aí, irmãos, nós podemos parar um pouco aqui e pensar. Vamos esquecer por um pouco os 10 mandamentos? Vamos esquecer por um pouco a lei sacrificial? Porque a lei sacrificial foi aquela que Jesus cumpriu na cruz, porque diz a Bíblia que ele aboliu a lei na sua carne. E qual foi a lei que ele aboliu? A lei do sacrifício. Porque ali ele cumpriu esta lei, essa exigência que Deus fazia para Israel. O Senhor então cumpre ali. E o Senhor então agora aqui, ele dá esta resposta àquele que lhe perguntou, querendo saber qual seria o maior mandamento da lei. E o Senhor então fala dois, ou resume-se em dois. E ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Aí eu pergunto, seguir ou cumprir este mandamento é fácil?
É fácil, Lucas? Porque diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então aqui fala: amarás a Deus 100%. 100%. De alma, coração e pensamento. Olha só. Amar a Deus por completo. E a Bíblia vai resumir e vai falar que quando eu amo alguém, eu não aborreço aquela pessoa. Não é isso? A Bíblia ensina isso. Que quando nós amamos, nós não aborrecemos. E quando então eu falo que amo, mas eu aborreço, não é amor 100%. Então isso é muito sério. Então quando nós falamos: eu amo a Deus, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo algo que desagrada a Deus, então isso não é amar a Deus 100%. Eu estou amando a Deus sim, mas um pouco, mas falta ainda. Então isso é muito sério. Agora há um outro ponto aqui. Jesus fala o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu pergunto: quem é que cumpre este mandamento? Quem é que ama ao próximo como a si mesmo? Ninguém. Ninguém consegue cumprir isso. Então a lei de Deus, ela vem mostrar a fragilidade do ser humano. O quão frágil nós somos, o quão miserável e pecador nós somos, e o quão carente nós somos da misericórdia e da graça de Deus. E nós conhecemos que a Bíblia fala: olha, você fala que ama a Deus, mas odeia a seu irmão. Não é isso que a Bíblia fala? Aí a Bíblia continua: como pode você dizer que ama a Deus e odeia a seu irmão? Pois se você não consegue amar aquele que você vê, como você vai amar aquele que você não vê? A Bíblia fala sobre isso. Isso é sério. E é por isso então que a Bíblia vai falar que o verdadeiro amor vem de cima de Deus, porque Deus nos amou. E o amor de Deus é um amor puro. O Deus amou sem nada em troca, sem nenhum interesse, porque Deus amou e deu Jesus. Por quem? Por nós, miseráveis pecadores, sem merecer. E é tão interessante que quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, quando ele estava na cruz do Calvário, ele olha a situação que estava acontecendo, e ele então eleva os olhos ao céu e diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Isso é amor. Mesmo ali sofrendo, mesmo ali sendo rejeitado e humilhado, mesmo ali sendo posto naquela cruz, ele roga ao Pai: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E Jesus também fala: olha, ninguém tem maior amor do que esse, em dar a sua própria vida em favor de muitos. Isso então é interessante e é o que a Bíblia vem nos mostrando, que o verdadeiro amor, ele vem de cima, de Deus. E Deus então é misericordioso, é compassivo para com cada um de nós. E é isso então que a Bíblia vem mostrando e nos relatando, que nós somos frágeis, que nós não conseguimos guardar a lei de Deus, que nós não conseguimos de cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Por quê? Porque vivemos em um mundo que diz a Bíblia que jaz no maligno. Nós estamos em uma carne pecaminosa. Enquanto nós estivermos aqui, por mais que nós tentamos, nós iremos pecar contra Deus. E é por isso que João, em uma de suas cartas, ele vai falar: filhinhos, estas coisas vos escrevo, todavia não para que pequeis, mas se acaso pecardes, temos um advogado diante do Pai, o qual é Jesus Cristo, e ele é fiel para nos perdoar. Então João vai dizendo, relatando, que nós não estamos isentos de pecar. Mas o que nós não podemos fazer é fazer do pecado uma rotina em nossa vida. Porque o pecado na vida de um crente tem que ser um acidente, não algo planejado, algo que ele quer fazer. E João então vai falando: olha, se por um acaso pecardes, temos um advogado diante do Pai. E é isso então que a Bíblia ensina. Por mais que nós sabemos que somos frágeis, que somos pecadores,
Nós não podemos viver pecando. Não podemos viver na prática do pecado. E é isso que a Bíblia ensina. Nós precisamos de lutar para vencer as tentações, para vencer as astúcias do inimigo e para vencer a nós mesmos. Mas nós sabemos que é difícil de vencer a nós mesmos, de lutar contra a nossa carne. Mas a Bíblia, ela vem nos relatando, ela vem nos ensinando a procurar, a viver segundo a vontade de Deus. E é interessante que quando o Senhor, então, agora, ele vai começar a interpretar ou a mostrar a lei de outra forma para o povo, ele vai dizer no versículo 21 do capítulo 5, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Este versículo fala isso, porque a Bíblia fala, no Velho Testamento, na lei, não matarás. Eu já ouvi uma pessoa dizendo que um crente não mata. Eu já ouvi uma pessoa dizendo que um crente não mata. E se nós olharmos para a palavra de Deus aqui, e descermos aqui, mediante a fala do Senhor Jesus Cristo, e eu gostaria de fazer uma pergunta, um crente mata ou não? Mata. E como um crente pode matar? Como? Com a língua, com palavras, com ações. E a Bíblia fala isso aí, que nós podemos matar o amor de alguém. Nós podemos matar uma amizade. E nós podemos destruir uma pessoa com palavras malditas ou com palavras mal faladas. E é isso então que o Senhor aqui ele vem ensinando. Olha, eu ouviste dizer que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Isso é fato. Mas ele continua dizendo no versículo 22, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então aqui o Senhor fala, olha, qualquer um que falar mal de seu irmão já está matando. Já é réu dessa circunstância. E olha só outra coisa que vai continuar dizendo no texto interessante aqui, do versículo 23 ao versículo 24, achamos aqui 4 palavras que nos chamam bastante a atenção. E elas são, 2 está no versículo 23, trouxeres, lembrares, e as outras 2 estão no versículo 24, deixa e depois vem. E o Senhor então ele vai começar a falar. Versículo 23, portanto, aí frisa, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, então o Senhor vai falar o quê? Olha, se você for diante do Senhor para apresentar alguma coisa, e chegando ali você lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, olha só, aí vem no versículo 24, deixa, aí frisa aí, ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui balança cada um de nós. Sabe o que quer dizer isso aqui? Se você tem algo contra seu irmão, se você tem uma inimizade, antes de você entregar algo ou alguma oferta a Deus, vai primeiro e reconcilia com o teu irmão. Procura a paz. Depois você vem e oferta ao Senhor. Irmãos, eu falo com sinceridade. O quanto nós erramos nisto aqui. Eu conheço muitas pessoas, crentes no Senhor Jesus Cristo,
E às vezes são pessoas que são irmãos duas vezes, são irmãos na carne e irmãos em Cristo, e que não se falam um com o outro. E vão para a ceia e tomam a ceia do Senhor, dizendo que está em comunhão com Deus. Aí a Bíblia vem falar. A Bíblia chama a atenção nisso aí. Isso é muito sério. Porque a Bíblia fala que isso aí é hipocrisia. Eu estou com a capa de santidade, mas por dentro não tenho nada. A Bíblia fala sobre isso aí. Então, é isso que o texto vem ensinando. Se trouxer, lembrar, deixa, depois vem. Então, se eu quero realmente ofertar algo ao Senhor, mas se há algo ou alguma pendência para resolver entre eu e alguém, é preciso primeiro resolver aquilo. Embora nós sabemos que se eu for e aquela pessoa não quiser resolver, aí é outra questão. É outra situação que a Bíblia não ensina sobre isso aí. Mas a minha parte eu tenho que fazer. Eu tenho que buscar. E é isso que a Bíblia ensina. Procurai a paz. Vivei em paz, se possível, com todos. Não é isso, Jorge, que a Bíblia ensina? Isso é fundamental. Mas só, irmãos, que infelizmente nós estamos vivendo uma era, dias em que realmente temos muitas brigas, muitas divergências, muitas discórdias, que elas às vezes não são resolvidas. E as coisas vão acontecendo. E às vezes tem irmãos que vêm para a igreja, participam dos trabalhos, mas tem algo ou alguma pendência a resolver com o outro irmão e não resolve. E aí às vezes a igreja quer que Deus age no meio de nós. E Deus não age. Isso é fato, porque a Bíblia fala que se não tiver uma comunhão verdadeira, sincera em nós, e se nós não buscarmos de fato a direção de Deus, e se tiver algum pecado ou algum mal em nosso meio, Deus não vai agir. Poucos dias eu estava falando sobre isso aí, e alguém argumentou dizendo, mas eu não acredito nisso. Você não acredita que se tiver um pecado na igreja, Deus não age? A Bíblia fala isso. Porque Deus não compactua com o pecado. Isso é muito sério. É por isso que você vai olhar para o Velho Testamento e vai ver que várias vezes Deus fala, dizendo por boca de Josué, purificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no nosso meio. Mas era preciso de o povo purificar-se para que Deus fizesse algo no vosso meio. E um relato interessante em ver que quando o povo de Israel foi à peleja contra Jericó, o povo venceu Jericó, não venceu? Venceu. Mas havia uma ordem ali. Deus tinha dado uma ordem para que o povo não tomasse nada daquela cidade, porque Deus tinha amaldiçoado Jericó. E o Senhor falou, olha, tudo ali é maldito, então não tomeis nada daquela cidade. Não é isso? O povo foi, guerreou, venceu, porque Deus é que deu a vitória, e voltaram para casa. Aparentemente estava tudo tranquilo, não é isso? Josué, como capitão, como chefe ali de Israel, como líder de Israel, volta e se alegra, fica feliz. Beleza. Então agora Josué vai trabalhar fazendo o quê? Uma outra estratégia de guerra contra Ai. E Josué com alguns soldados conversaram e falaram, olha, Ai é uma cidade bem pequena, bem menor do que Jericó. Então não precisa de mandar muitos soldados. Vamos mandar poucos soldados que iremos vencer. Não é assim a história? E foram à peleja. Mas o que acontece? Perderam a guerra. Voltaram envergonhados e muitos morreram ali pelo rei de Ai. Então Josué, vendo aquilo, ele vai diante de Deus e faz o quê? Se lamenta contra o Senhor. Senhor, por que o Senhor deixou nós sermos envergonhados? Aí o que Deus fala para Josué? Há pecado em vosso meio. E Deus dá ordem para que tirasse o pecado, para que Deus agisse. Então nós vemos que onde há pecado, Deus não age. E então Josué vai sendo mandado por Deus e ele procura saber aonde estava o problema. E então vai chegar até Acã. E ele pede a Acã, confessa-me o que tens feito. E Acã então revela, eu vi uma capa babilônica e eu tomei mão e peguei ela e peguei algumas pratas e levei e escondi na minha tenda.
e Deus passou a mão por cima da cabeça e ficou por isso mesmo, não é isso? Não. Acã, sua esposa e seus filhos, tudo que ele tinha, o que aconteceu? Foi devorado pela terra. Foi destruído, consumido, porque é assim que Deus age. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E era preciso tirar o pecado, o mal daquele meio, para que Deus agisse. E aí sim, voltaram à peleja e venceram a Ai, porque tiraram o mal. Então isso é muito sério, irmãos. E quando então Jesus ele vai nos ensinar, dentro da palavra de Deus, sobre o fermento dos fariseus. E o que é o fermento dos fariseus? Lembra, Lelida? O que é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Os fariseus eles eram hipócritas e viviam outra. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo falou que eles eram como sepulcro caiado? Como é que é um sepulcro? Ali no cemitério. Você olha, cada sepultura bonita, bem feita, bem decorada. Linda demais. Mas o que tem por dentro? Podridão, ossos, coisas mortas. Então o Senhor fala, olha, tirai do vosso meio o fermento dos fariseus. Não tenha em vosso meio a hipocrisia, mas tira isso. E isso é muito sério. Então quando nós olhamos também aqui, o Senhor fala, olha só o que ele fala no versículo 20 do nosso texto. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então o Senhor fala, olha, eles estão com a capa religiosa, eles estão ali com a aparência de santificação, mas não são nada. Vocês lembram que em uma certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo fala que, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. E ali discorre aquela conversa. E eles então falam, mas engraçado, nós não somos escravos de ninguém. E vai discorrendo a conversa. E eles falam então, olha, nós somos filhos de Abraão. E o Senhor usa ali uma palavra. Não, vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo. O diabo que é vosso pai. Isso é muito sério. Por quê? Porque eles estavam em uma hipocrisia, em uma situação em que eles mostravam algo que não era. E isso é triste, irmãos, em falar, mas é pura realidade. Infelizmente, tem muitas pessoas que dizem, olha, eu sou o crente no Senhor Jesus Cristo. Beleza, ele fala que é. Mas quando nós olhamos para a sua conduta, para a sua vida, não mostram. Não mostram. E isso é muito lamentável. Eu conheço pessoas e eu falo da minha família. E eu fico preocupado. Tem pessoas na minha família que dizem que é crente. Vai para a igreja, canta em grupo. Estão lá. Mas quando você olha a vida do dia a dia, não tem nada de cristão. Quando você olha as músicas que gosta de ouvir, não tem nada a ver com Deus. Quando você olha a caminhada, é igualzinho a pessoa do mundo. Então isso é muito sério. Por quê? Como pode uma pessoa dizer que serve a Deus, mas está fazendo as coisas que o mundo faz? A Bíblia fala isso aí. A pessoa não foi transformada. A pessoa não mudou. A pessoa não se transformou. Porque a Bíblia fala que quando a pessoa se converte, diz o quê? As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Isso é fato. Então, o que o ser humano precisa entender é que eu preciso a demonstrar e a dizer que eu sou um crente, não pelas minhas palavras, pela minha ação. Porque a minha ação é que tem que falar, é que tem que mostrar quem eu sou. Mas uma outra coisa é fato e é real. Nós sabemos que Jesus falou, olha, no meio da igreja, tem duas coisas. Vocês lembram o que é? O que o Senhor falou que iria crescer junto com o trigo? O joio. E o que Jesus fala? Quem é que implanta o joio no meio da igreja? O diabo.
Na ilustração o Senhor fala isso aí, que o trigo são os filhos de Deus, o joio são os filhos do maligno. E a Bíblia fala que isso vai acontecer até o dia em que o Senhor tirar a sua igreja. E os discípulos perguntaram: Senhor, o Senhor quer que nós vamos lá e separemos o joio do trigo? Mas o Senhor fala: não, vocês não sabem fazer a separação. Deixa crescer junto. Deixa para aquele dia, para o dia da ceifa. Deixa para aqueles que sabem fazer a separação. Porque nós não sabemos fazer separação. Só o Senhor Deus sabe. E Ele vai fazer a separação. Então isso é real. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, vai ter no meio da igreja o joio e o trigo. Agora, eu preciso realmente a pensar e a refletir. O que eu sou? Eu sou o joio ou eu sou o trigo? Então isso é muito sério. Então o Senhor, Ele vem descrevendo, Ele vem anunciando e chamando a reflexão e a atenção. Porque eles achavam que era somente matando, tirando a vida de alguém, é que eles estavam ferindo a lei de Deus. E o Senhor então fala: olha, qualquer um que falar mal do seu irmão é passivo de juízo. E o Senhor então condena isso. Outra coisa que vem narrando aqui profunda também, está no versículo 27 e o versículo 28. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso aqui, irmãos, é muito sério. Isso aqui é muito profundo, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso interior, e o Senhor sabe a nossa fragilidade. E o Senhor justo fala: olha, veja bem, a lei fala: não cometerás adultério, mas eu falo: qualquer um que olhar para a mulher com a intenção impura, já adulterou com ela. Então isso é muito sério. Aí continua o texto narrando no versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Agora vamos refletir aqui. Será que de fato o Senhor Jesus Cristo estava mandando que arrancasse um dos olhos ou uma mão, como a mão direita, se tanto o olho quanto a mão me fizer pecar e lançar fora? Será que de fato é isso que ele está ensinando aqui? O que você acha, Jorge? Mas o texto fala: arrancai o teu olho ou a tua mão direita, se fizer pecar. Não é isso? Se a gente for olhar por essa faixa. Mas tem um porém. Aonde ou de onde procede o pecado do homem? Do coração. E o coração vai simbolizar a nossa alma. É de dentro de nós que sai o intento mal, os desígnios maus, os desejos impuros. Então vem de dentro. Então o Senhor está aqui falando, mas o que Ele quer mostrar: olha, se há um mal vindo do seu interior, você precisa arrancar de dentro de si. Tira de dentro de si. Porque é certo, é fato. Não adianta nada o homem ou a mulher tirar um olho e deixar o outro, porque dizendo que é um olho que está fazendo pecar. Vai continuar a mesma coisa. Não adianta a pessoa cortar um dos seus membros para evitar pecar. Vai continuar a pecar. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós pecamos por ação e nós pecamos por omissão. Muitas das vezes nós pecamos e nem sequer praticamos o pecado, mas pensamos que não deve. Isso é pecado diante de Deus. A Bíblia fala sobre isso aí. Então isso é muito sério. Então é por isso que eu disse que a Bíblia vem mostrar a nossa fragilidade, a nossa imperfeição. E a Bíblia vai mostrar que, de fato, não tem um homem sequer que tinha a capacidade de pagar pelo pecado da humanidade. Mas somente Jesus Cristo veio, tomou a forma humana, andou entre os homens, andou nesta terra, mas não se contaminou com o pecado. E é interessante em ver, a Bíblia fala que Jesus foi tentado. Satanás tentou ao Senhor.
Mas o Senhor não cedeu à tentação. E é interessante em ver que o Senhor Jesus Cristo, ele não venceu a Satanás com o poder divino, mas ele venceu a Satanás com palavras. Porque ele dizia, está escrito, está escrito, está escrito. Aí quando ele fala para Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo então se retira de sua presença. Então vemos que o Senhor então venceu com a palavra. E ele nos mostra o quê? Que nós podemos vencer a tentação, mas não de nós mesmos, porque não temos forças, mas com a palavra de Deus. Se nós estivermos alicerçados, afundados na palavra de Deus. E há um texto na palavra de Deus que diz assim, resistir ao diabo, e o que acontece? Ele fugirá de vós. Mas para nós resistirmos ao diabo, eu preciso estar alicerçado na palavra. Porque se eu não estiver alicerçado na palavra, não consigo. Irmãos, eu conheço uma história, e é uma história real, porque às vezes a gente fala história, muitas vezes a gente acha que é uma história inventada ou contada, mas é uma história real. Ali no Rio de Janeiro, num lugar chamado Teixeiras, ali em Jacarepaguá, Teixeira é um bairro dentro de outro, tem uma casa de oração. E ali tinha um irmão que ele reunia ali, chamado Dário Valentim. E ali, naquele bairro, um homem foi possesso pelo demônio. E chamaram alguém, então, ali da igreja, para que expulsasse aquele demônio. E o irmão foi lá, expulsar aquele demônio. E quando o irmão, então, chegou ali para expulsar aquele demônio, Satanás, na boca daquela pessoa que estava ali sendo usada por ele, começou a dizer, você está vindo expulsar a mim? Mas e o seu adultério? E a sua amante? E começou a contar a situação daquele homem. E aquele servo de Deus então se envergonhou e saiu envergonhado. E então foram chamar o outro irmão, Valentim. E o irmão Valentim, então, quando estava aproximando daquele endemoniado, ele, bem antes de chegar diante dele, ele chegou-se, ajoelhou-se na terra e clamou a Deus, pedindo misericórdia de Deus e pedindo a Deus que Deus perdoasse a ele por qualquer um pecado que ele tivesse cometido, que ele não tivesse confessado ao Senhor. E ele chegou diante daquele endemoniado e expulsou aquele demônio. E o que nós vemos nisso aí, irmãos? A seriedade nas coisas de Deus. O outro irmão estava vivendo uma vida que não agradava a Deus. E ele foi então diante do inimigo, mas a sua vida não estava em dia com Deus. E ele saiu envergonhado. Mas o irmão Valentim, quando ele vai, ele entende, olha, eu sou um miserável pecador e eu vou clamar a Deus, que pedir a Deus perdão. E ele então depois vai. E ele deixa-se agir na direção do Espírito Santo. E as coisas acontecem. Então isso é muito sério. Então isso nos ensina, nos fala o quê? Eu preciso de ter uma vida que realmente agrade a Deus, uma vida que realmente ande com Deus. Por quê? Porque pode ser que em algumas circunstâncias eu possa ser envergonhado pelo inimigo. Então isso é muito sério. Eu falo que eu trabalhei ali no Laticínio Marília e ali tinha em torno de 200 funcionários. E passou ali muitas pessoas. Ao fim ficou 200, depois caiu para 100. E muitas pessoas eu conhecia aqui em Itapiruna, até mesmo pessoas de fora, que vinham trabalhar ali. Agora sabe o que é triste? Muitas pessoas passaram ali e diziam que eram crentes. Você não pode duvidar. Mas sabe o que é mais triste ainda? É a conduta, a fala daquela pessoa. Não falava, não mostrava que de fato ele era um crente. Porque a conduta era totalmente diferente. Então isso que é triste, irmãos, porque tem pessoas que dizem que é um crente, que serve a Deus, mas a sua vida, a sua conduta não está contradizendo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, diz a palavra de Deus que muitos que estavam ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu? Eles admiraram os ensinamentos. Por quê? Porque Jesus falava como? Quem tem autoridade. Jesus não era um religioso da época. Jesus não era um sumo sacerdote da época,
humanamente falando. Jesus não era um dos que pertencia aos saduceus, aos escribas. Jesus era um homem comum. Mas ele, quando falava, ele falava com autoridade. Ele, quando ele ensinava com autoridade. E ele dava exemplo na sua vida do que ele estava falando. Porque ele falava de algo que ele tinha certeza e convicção. Isso, irmão, nos ensina que nós precisamos de ter uma convicção e uma certeza do que estamos falando e do que estamos fazendo. Que realmente Deus possa nos abençoar e nos ajudar a refletir que o Senhor Jesus, ele foi à cruz e pagou o preço de nosso pecado. Ali, na morte da cruz, ele aboliu a lei sacrificial. E é outro ponto que é lamentável. Eu conheço irmãos que realmente são irmãos em Cristo, que eles pregam e ensinam. Olha, hoje nós vivemos no período da graça, esquece então a lei. Agora eu posso fazer o que eu quero. Posso beber, posso dançar, faço o que eu quero. É isso que a Bíblia ensina? Mas, então isso é muito sério. Então eu tenho que tomar cuidado, porque a Bíblia fala: não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. E há um outro ponto. Quando Paulo vai ensinar sobre a liberdade, dizendo: vocês foram livres, libertos. De quê? Além do pecado. Quando Paulo fala: olha, vocês foram libertos da lei sacrificial, do jugo da lei. Vocês agora estão debaixo da graça. Mas isso não vos dá direito de viver em pecado. Mas nós precisamos de viver segundo a vontade de Deus. Então isso é muito sério, porque existem muitas interpretações erradas. Porque o que acontece? O homem, ele quer levar a Bíblia a ela ser o que ele quer. Por quê? Porque tem dois modos de ler e interpretar a Bíblia. Ou eu posso ler a Bíblia e interpretar do jeito que ela é, ou eu posso ler a Bíblia e interpretar do jeito que eu quero. Isso é muito sério. E tem pessoas que pegam partes na Bíblia e puxam para si, para poder fazer aquilo que desagrada a Deus. Isso é muito sério. E eu costumo falar, irmãos, uma coisa que está acontecendo nos nossos dias. E eu falo porque isso é constante. 3 palavrinhas que muitos cristãos estão usando e falam dentro da igreja. Isso não tem nada a ver? É assim mesmo? Todo mundo faz. Mas será que é assim? Eu vejo diferente. Eu vejo, se fosse para mim continuar do jeito que eu vivia lá fora, para que então Deus me salvou? Podia ter ficado por lá mesmo. Mas a Bíblia fala sobre isso aí, que quando nós fomos chamados para ser diferentes. Fomos chamados das trevas para viver aonde? Na luz. Então isso é muito sério. Que Deus possa nos abençoar e que o Espírito Santo nos aplique em nosso coração os desígnios e os propósitos de Deus. Amém.